Bom, boa noite, né? Estamos aqui mais uma vez reunidos para realizar nossa aula síncrona de tópicos especiais e dar continuidade a esse processo de construção, né, do projeto de pesquisa e também já o processo de construção aí do trabalho final de vocês. O direcionamento da nossa aula hoje vai se dar da seguinte forma: eu vou fazer uma revisão rápida de alguns tópicos, alguns pontos que eu acho importante frisar em relação à maior dificuldade que eu observei nos trabalhos de vocês, né? E daí a gente vai conduzir para um tira dúvidas, né? Para já justamente a gente ver esse processo em si das dificuldades de vocês estão sendo sanadas ou não, tá? Vale lembrar que nós estamos praticamente na metade das nossas atividades, né, da disciplina, né, passando um pouco na realidade da metade da nossa disciplina, e que o tempo ele está bem curto aí para vocês, né? Então é interessantíssimo a gente atentar que agora, antes do recesso de final de ano, nós só teremos mais uma atividade e uma aula síncrona. Depois voltamos em janeiro com mais uma aula e já é praticamente a conclusão, né, do trabalho e já a defesa e a apresentação dos projetos. Tá? Então vamos ficar atentos a esses prazos, vamos ficar prestando atenção bastante nessa necessidade em si de vocês andarem de acordo com o cronograma, né, de vocês trazerem para cá também as dificuldades de vocês de acordo com o planejamento que a gente faz do cronograma, para justamente não chegar lá, né, na terceira ou quarta semana de janeiro, né, apresentando uma série de dificuldades que ainda estão aí pairando sobre os trabalhos de vocês, tá? Então a estrutura do nosso trabalho a gente já bateu bem na tecla, já começou a mostrar para vocês, né, as formas que vocês têm que estarem conduzindo, né, vamos dizer que assim, as problemáticas que vocês vão estar trazendo e apresentando como proposta de trabalho final, né, essa construção desse projeto, essa construção dessa pesquisa, e daí a gente começa a ver algumas dificuldades, né? Então, por exemplo, na hora de construir os objetivos, eu percebi que muita gente teve dificuldade. A gente fala que hoje a parte mais difícil, né, de quando se fala da questão dos objetivos, é principalmente a questão do português, né? Principalmente a questão da construção verbal, né? De todas as questões que são observadas dentro do processo. Tá? Então é interessante que vocês atentem para esse ponto, que vocês atentem para essa necessidade e que vocês comecem a observar essas questões aí bem na prática, tá? Principalmente porque o trabalho de vocês ele também vai ter um peso, né? A entrega do trabalho escrito também tem um peso. Então não adianta na hora também só fazer uma belíssima defesa se de repente o trabalho escrito não conseguiu ter o peso que se queria, tá? Então vamos atentar para isso, vamos olhar, né, com carinho para principalmente essa necessidade, dessa urgência que tem de vocês estarem acompanhando o cronograma. E não vamos deixar para cima da hora, porque também em cima da hora a gente tem todos os outros problemas que podem aparecer e que de repente vai fazer com que atrapalhe o nosso desenvolvimento, tá? Então só lembrando, né, a gente vai fazer uma rápida, uma retomada aqui em relação a essas dificuldades que eu observei de vocês, né, dar mais um toque em relação a essa construção em si, principalmente agora do ponto que vocês estão, que é referente aos objetivos, referente à justificativa e os referenciais teóricos, tá? E que a gente precisa caminhar bem nesse ponto, porque é a base, né, em si que vocês vão ter que dar ao trabalho de vocês. O resto é a pesquisa e a discussão dessa pesquisa, né? Então, praticamente, aqui eu costumo dizer que é a parte teórica do negócio, né? Então, vamos conceituar que um trabalho de conclusão, né, uma escrita científica, ela está dividida ali numa parte teórica e uma parte prática. Então, os resultados de discussões que vocês vão encontrar no meio do caminho, mesmo que seja relacionado à parte de referência bibliográfica, ele é uma parte prática, tá? Então, é onde vocês estão referenciando a prática do trabalho de vocês
né, que vocês vão trazer como proposta. E praticamente todo o resto, ele é uma coisa mais teórica, né? São pontos de abordagem mais teóricos. Então, vocês vão ter que trazer, né, quando se fala na questão do objetivo, mais uma vez frisando isso, para ficar até mesmo mais claro e que vocês também consigam conduzir melhor essa construção do objetivo de vocês, né? A primeira coisa que a gente tem que observar dentro da ideia, né, do objetivo é que o objetivo é aquilo que eu quero alcançar, é o passo que eu quero dar para construir uma proposta, para construir um projeto, como a ideia em si é colocada a vocês dentro do trabalho. Então, quando eu olho para a questão, né, dos objetivos e pego até o que está referenciado no material de vocês, ele diz o seguinte, que para a elaboração, né, dos objetivos, deve-se considerar a temática, né, o tema, e a justificativa. E responder a seguinte pergunta: para que estou fazendo essa pesquisa? Né? Então, a gente costuma referenciar o objetivo na ideia do que o seguinte, né, eu tenho que imaginar que eu quero alcançar alguns resultados. Eu tenho que, uma coisa que a gente olha até da ideia de gestão de projetos, de outras atividades, né, de criação e elaboração de projetos, que eu digo assim, é olhar o projeto de trás para frente, né? É aonde eu quero chegar, planejado, e qual resultado eu vou alcançar se eu chegar ali naquele lugar. Tá? Então, não é simplesmente por fazer, não é simplesmente chegar, né, colocar no papel por colocar, mas sim o que eu quero atingir com o trabalho que eu pretendo fazer. Né? Então, quando a gente fala nessa questão do objetivo, ele é bem nesse sentido, né? Para quê? Qual a finalidade, qual a necessidade, né, que eu estou tendo, ou que o produtor está tendo, ou que a sociedade que eu estou inserido está tendo, para eu estar fazendo esse trabalho, para eu estar fazendo essa pesquisa, para eu estar fazendo essa avaliação em si, né, a pesquisa bibliográfica, a pesquisa de campo, né, e estar fazendo entrevista, estar fazendo qualquer coisa que seja relacionada a essa construção desse projeto. Para quê? O que eu quero alcançar? Então, aí dentro vai estar os meus objetivos. Então, eu costumo sempre, inclusive, referenciar a ideia dos objetivos a uma proposta semelhante a uma escada. Então, você imagina o que é o objetivo geral? É o topo da escada. É o ponto mais alto, é aonde eu quero chegar. Imagina que você, para subir uma escada, você vai ter que subir alguns degraus. E o que são esses degraus? São os passos, são as metas que eu preciso alcançar, né? São os resultados que eu quero ter ali para conseguir concluir aquela minha ação. Então, o meu objetivo geral é o topo da escada, é subir até o topo da escada. Meus objetivos específicos são os degraus que eu preciso galgar, subir, para chegar ao topo da escada. Então, tem que existir um link, tem que ter um casamento perfeito entre essas duas lógicas que vocês vão trabalhar dentro dos objetivos, né? O objetivo geral é o objetivo maior e os objetivos específicos são a construção que vai fazer com que o meu objetivo geral seja alcançado. Tá? E uma coisa que eu digo que é bom referenciar para vocês, né? Quanto mais palpável for meus objetivos e quanto menos objetivos, menos assim, também se eu fizer um ou dois, isso aí não é legal. Muitas das vezes não traz o que eu quero apresentar dentro do meu trabalho. Mas quando a gente fala na ideia de menos, né, é quanto menos eu inflar a proposta dos meus objetivos específicos, mais chances de eu conseguir concluir o meu trabalho com êxito vai ter. Então, nessa lógica, né, quanto mais palpável for meus objetivos, melhor eu vou chegar próximo, ou mais facilmente eu vou chegar próximo aos meus resultados. Então a gente costuma dizer que o ideal é que um trabalho desse, né, como o critério em si da proposta do curso técnico, né, do ETEC, é que seja um trabalho mais prático. Como ele é um curso técnico, a proposta é que vocês tenham ali pelo menos 3 ou 4 objetivos que tragam a ideia do objetivo geral de vocês.
Não adianta colocar mais de 4 objetivos, porque vai ficar um trabalho cansativo, vai ficar um trabalho muito longo e que muitas das vezes você não vai conseguir no final do seu trabalho responder aqueles objetivos que você propôs ali no início. Você não vai conseguir alcançar os resultados que você está tentando propor ali dentro daqueles objetivos. Tá? Então atentem para isso, prestem bastante atenção nesse ponto. E assim, até uma dica, né, que tipo, às vezes a gente imagina o objetivo de uma forma e lá na frente, na construção, que é agora o próximo passo que vocês vão estar dando, né, a gente vê que não era aquilo que realmente a gente queria. Claro que vocês tiveram que propor até o dia 30 passado a ideia do pré-projeto. Tá? Então, os objetivos que foram apresentados no pré-projeto são obrigatórios ficar na continuidade do trabalho? Não necessariamente. Se eu percebi na construção do meu projeto que o objetivo mudou, né, é o que a gente diz. Primeiro eu faço um planejamento, que é o pré-projeto, e depois eu vou começar a executar aquele planejamento. Se eu percebo no meio do caminho que existe uma falha, existe uma característica que precisa ser olhada com um pouquinho mais de atenção e precisa ser transformada ali dentro, sem problema nenhum eu fazer essa alteração. Tá? Então, quando vocês forem trabalhar a proposta dos objetivos de vocês, atentem muito para isso. Será que o meu trabalho, será que o meu texto, será que o meu referencial teórico, meus resultados de discussões estão realmente respondendo ao que eu propus dentro dos meus objetivos? E aí eu tenho a ideia de que o trabalho realmente vai ter qualidade. Tá? Então, atentem bem para isso. Que eu percebo assim, apesar da questão do português, mas a principal dificuldade às vezes do aluno, né, do concluinte nesse processo, é atender realmente aquilo que está proposto ali nos objetivos. Tá? Então, o objetivo geral, temática maior, temática central, é aquilo que eu quero alcançar principalmente. Os objetivos específicos são os passos que eu preciso dar para construir aquele objetivo geral. Tá? Isso aí eu acho que é muito tranquilo, é muito fácil de se colocar na prática a partir do momento que eu tenho uma noção exata do que vai ser a minha pesquisa, do que vai ser os resultados que eu quero alcançar. Então, quando a gente já planejou e realmente tem convicção do que a gente quer fazer, se torna tranquilo a gente conseguir fazer isso. Agora, até digo uma coisa para vocês. Se ainda estiverem se sentindo perdidos em relação à questão da construção dos objetivos e principalmente da pesquisa que vocês vão fazer, né, busquem mais orientação com a gente. A gente eu particularmente eu estou sentindo essa dificuldade que eu pouco estou vendo buscarem orientação, né? Tipo assim, é interessante que vocês mandem, é interessante que vocês repassem o texto para a gente ler, ver como é que tá, mas às vezes só o texto não é orientação, né? Às vezes eu estou com uma ideia, acho que aquela ideia é interessante e eu comecei a botar ela no papel, só que quando chegar lá na frente eu vou perceber que ela não era interessante. Então, se eu tivesse buscado orientação, possivelmente eu não ia ter todo esse trabalho para chegar lá na frente e ver que aquilo ali não era o que eu queria. Tá? Então, mais uma vez, eu reafirmo isso para vocês. A gente está aqui, se põe à disposição de vocês para estar nessa orientação e para fazer esse trabalho se tornar de uma forma mais prática, mais efetiva. Então, busquem a gente. Tá? Às vezes a gente vai ter que fazer um ajustezinho de agenda, mas busquem a gente conversa, a gente ajeita e faz com que fique uma coisa que combine, que dê certo para todo mundo. Tá? Então é extremamente interessante. Por quê? Porque senão quando chegar lá em janeiro vai ter gente doida que ainda não conseguiu nem montar a proposta, né? Colocou lá, viu que não era aquilo que queria, viu que lá na frente deu errado aquilo que planejou. Nós estamos vivendo um momento atípico que nem tudo que a gente prevê, principalmente quando se relaciona à pesquisa, é fácil de se conseguir porque tem certas restrições, né? E lá na frente pode perceber um problema sério. Tá? Então atentem para isso. O quanto antes, inclusive, eu recomendo, né? Façam a pesquisa de vocês o quanto antes. Tá? Busque, eu vou fazer referencial, só pesquisa bibliográfica. Beleza, faça a pesquisa bibliográfica primeiro, depois começa a escrever.
né? Faça a pesquisa de campo primeiro, depois já começa a escrever. Por quê? Às vezes a gente vai na pesquisa de campo perceber que aquilo ali não era o que eu queria. Então já muda todo um cenário. Eu já escrevi lá 4, 5 páginas, 4, 5 laudas de texto, no referencial teórico principalmente, e que eu vou ter que praticamente jogar aquilo ali para fora e buscar outras coisas, outras informações. Então executem agora, principalmente nesse próximo momento agora, que nós vamos ter, né, entre a aula de hoje e a próxima aula, a próxima atividade, né, na próxima atividade você já tem que entregar aí, querendo ou não, a conclusão em si do processo, né? Vocês já vão trazer os resultados de discussões, vocês já vão trazer metodologia, vocês já vão trazer possivelmente as considerações finais de vocês, tá? Então, no planejamento da disciplina, até o próximo dia 14, isso aí já tem que estar iniciado como atividade, inclusive, né? Para na próxima aula a gente já está trabalhando em cima dele e vendo os ajustes que precisam ser feitos, tá? Mas assim, é interessante nesse momento que vocês peguem o problema e transformem ele, que nem eu disse, na solução, né? Olhem para a dificuldade que vocês estão tendo, busca referência. Poxa, não está dando, não casou a minha ideia com o professor Júnior, beleza, busca. A gente diz, olha, professor, não está casando a nossa ideia, não está dando certo. Se a sua linha de pensamento está dando certo com a gente está vendo como. A gente busca, de repente, o professor para dar um apoio nesse sentido, ou pessoas de fora, até se for o caso. Tá? Mas cheguem com a gente e conversem o que está doendo em vocês, né? O que está tendo de dificuldade. Por quê? Porque aí a gente vai entender e vai conseguir buscar uma solução. Tá? Porque o mais complicado é que nem eu disse, vai ser chegar lá em janeiro e ter gente que ainda não fez nem a pesquisa. Aí não vai dar tempo, aí não vai conseguir realmente fechar o trabalho até o prazo final, e aí não vai conseguir defender, e aí vai ter que ficar, né, com a nota pendente, ou então vai pegar lá uma nota baixa no final e vai acabar entrando em dependência, ou vai acabar reprovando aí na disciplina. Tá? Então, esse momento agora é justamente para vocês conseguirem fazer esses tirar dúvidas, né, essa orientação em si para a construção de vocês. Então aproveitem o máximo que vocês podem. Tá? Outra coisa que é interessante que eu queria trazer aqui para a aula nesse sentido, né, de vocês já começarem a olhar para o próximo passo, é que nós estamos num momento que ainda requer, né, até ali o referencial teórico. Né? Até o momento nós ainda estamos trabalhando na proposta do referencial teórico. E eu percebi algumas dificuldades em vocês em relação a isso. Né? Lendo os textos de quem mandou para mim, a gente está vendo lá que muitas das coisas que estão sendo escritas ali, às vezes tem uma ligação com o tema, tem uma ligação com os objetivos que foram propostos, mas não consegue responder realmente aquilo ali, não consegue casar, né, precisamente com aquela questão do que foi proposto anteriormente no pré-projeto e o que está sendo colocado ali dentro da parte em si da referência bibliográfica. Tá? Então, atentem para essa questão também. O referencial teórico de vocês, tá? Ele vamos dizer que assim, é o que mais pesa em relação a trabalho. Por quê? Porque vocês vão ter que trazer referências de outros, né, outros profissionais, outros acadêmicos, outras pessoas que têm já publicações, que já têm artigos feitos nessas áreas e que vai construir a ideia, a proposta de vocês. Então, esse momento é interessante a gente ter noção de que só copiar um texto da internet, só copiar uma referência da internet e colocar lá no meu trabalho, não vai dar o resultado que eu queria que desse. Tá? Não vai fazer com que a construção do meu trabalho seja realmente palpável. Então, a lógica é que a gente observe muito isso. Atentem para essa questão do referencial teórico. Tentem trazer para dentro do texto de vocês aquilo que construa o trabalho de vocês. Aí eu vou falar sobre a questão, sei lá, da assistência técnica dentro do município de Capanema. Então eu tenho que pegar um contexto em relação ao município, né, o histórico de produção do município,
né? Qual é o potencial de produção que o município tem. Vou falar sobre a característica da cadeia produtiva, vou falar sobre a organização comunitária, de repente ali, como funciona. E aí eu vou construindo e vou trazer referências à questão da assistência técnica também. Um apanhado geral e conseguir referenciar isso, né? Vamos dizer que assim, até olhando com uma lógica, né? Trazer em diversas escalas, a nível nacional, a nível estadual, a nível local, colocar isso como referência dentro do trabalho ajuda muito a você ter uma construção mais palpável, né? Trazer a ideia daquilo que vocês querem alcançar com a fala dos outros, tá? E nesse primeiro momento agora, eu nem cobrei muito a questão das citações, né, da escrita, da formatação. Por quê? Ainda não é hora, mas é interessante a gente já começar a atentar para isso, tá? Você pegar um trabalho com 2, 3 fontes no mesmo texto é complicado, né? E já percebi isso aí em alguns trabalhos de vocês. Então, só o Ctrl+C, Ctrl+V, né, não é também o correto dentro desse momento, tá? Então, lá dentro do referencial teórico de vocês, é extremamente interessante que vocês vão fazendo as conexões, tá? Eu quero falar sobre tal coisa, eu quero falar sobre a cadeia produtiva da mandioca aqui na região, por exemplo. Então, eu vou começar a fazer um contexto, e segundo fulano de tal, né, aí eu pego a citação e completo o texto, e vou construindo aquilo ali. Porque se eu só pegar da internet e colar ali, eu não vou ter nexo entre o referencial, né? Eu não vou conseguir ter um caminho bem trilhado, uma construção bem feita dentro desse referencial. Então, é de extrema importância que vocês também, né, tragam, não é opinião própria, tá? A gente diz assim, até às vezes tem gente que fala em relação à opinião, mas não é opinião própria. Mas eu vou ter que escrever, né, trazer para ali, principalmente, como a gente diz, né, em terceira pessoa, né, uma construção, uma interligação entre os tópicos que eu estou trazendo de referência de outros profissionais, de outras pessoas, né? Então, eu vou pegar de um artigo que vai falar lá sobre a cadeia da mandioca, beleza, mas eu estou vendo lá que não tem nexo muitas das vezes, porque eu estou falando de repente aqui da assistência técnica e depois eu vou fazer um apanhado sobre a cadeia produtiva da mandioca. Então, eu tenho que fazer uma construção ali dentro daquele texto, uma complementação textual, onde eu vou ligar os dois, né? E aí a gente vai começar a ver o negócio realmente ficando legal, ficando bacana, tá? E lembre-se principalmente, formatação, tá, pessoal? Porque isso aí, lá no trabalho de vocês, também vai ser avaliado, tá? Não precisa eu estar formatando tudo, tipo, a questão do enquadramento da página. Não, por enquanto isso ainda não é necessário. Mas eu tenho que já atentar para a questão da fonte, para o tamanho da fonte, né? Para as citações, tá? Para principalmente a questão textual, concordância, acentuação, pontuação. Isso aí já é interessante. Por quê? Quando chegar lá no final, eu não vou estar atrapalhado para fazer uma revisão 100% e vamos dizer que uma formatação 100% do meu trabalho. Coloquei um texto ali, casou, beleza, vou lá e formato logo ele, tá? Vou lá, vejo se está faltando alguma vírgula, vejo se está faltando alguma pontuação, vejo se está faltando alguma coisa, e já ajeito, já organizo, já deixo na fonte corretinha, já deixo no tamanho corretinho, e ali ele já vai complementando o meu trabalho. E lá na frente, isso aí vai pesar para vocês, tá? Então atentem muito para isso, atentem muito para essas características que o trabalho de vocês tem que ter. E uma observação que eu não percebi ainda, né? Não vou dizer que seja realidade, porque também eu não estou vendo todo o trabalho de vocês, sim, só aquilo que vocês estão mandando para a gente. Mas pouco eu estou vendo vocês estarem salvando as referências bibliográficas, tá? Em relação ao material que eu tenho recebido. Então, peguei qualquer texto que seja, qualquer frase que seja da internet, qualquer imagem que seja. Eu vi um gráfico legal ali que bate com a ideia do meu trabalho, vou trazer ele para dentro do trabalho. Vai lá e traz a referência bibliográfica também, tá? É interessantíssimo que a gente não esqueça dessa referência bibliográfica. Por quê? Tá?
quando a gente for fazer a correção de vocês, né, eu vou estar lá atento ao texto. Apareceu uma citação, apareceu uma referência de um autor, primeira coisa que a gente faz, vai lá na referência bibliográfica e observa. Tá lá, tá constando a referência, beleza, tá ok, tá tudo certinho. Não tá constando, aquilo ali é plágio, tá? Porque é como se você estivesse copiando uma ideia que é de outra pessoa e que você não está referenciando ela ali dentro do seu trabalho. Então, tudo que vocês pegarem na internet, pegarem de artigos científicos, pegarem de outros trabalhos, vão lá na referência bibliográfica de vocês e já coloquem. Tá? Mesma coisa a questão da formatação, organização, tem que ser em ordem alfabética e tal. Deixa essa parte aí para o final, mas já pega e põe lá. Tá? Até uma coisa, uma observação interessante a fazer para vocês em relação a essa questão da referência bibliográfica, tá? Nem tudo que a gente vai copiar tá em um artigo científico, por exemplo, que eu vou lá citar o autor e tal. Não tá a referência feitinha. Então, é importante que quando vocês copiarem, vamos supor, eu peguei uma revista ou então peguei uma publicação, uma matéria que foi colocada lá num site de notícias, um exemplo, e trouxe para o meu texto. Coloquem na referência bibliográfica de vocês a data, a hora, o site, né? Copia lá na barra de site, copia lá, coloca, pesquisado no dia tal, hora tal. A questão da hora é detalhe, mas se quiser coloca. Tá? Por quê? Porque na hora de formatar essas referências bibliográficas de vocês, tem que estar essas informações lá dentro. Tá? Então, é atenção para aquilo que a gente for pegar da internet. Poxa, eu copiei uma imagem, né? De repente fui lá, achei bonitinha, casa com a minha ideia, pega a fonte dessa imagem. Lá no texto, na hora de colocar no texto, você já põe lá embaixo, fonte, tal. Né? Foi do Google, foi de uma revista, foi de um site de notícia, foi fonte, tal, tá? E já pega também a fonte e vai lá e coloca dentro do seu referencial, da sua referência bibliográfica, tá? Porque também tem que constar, beleza? E assim, essa parte das observações que eu queria trazer, né? E agora eu queria abrir para vocês as dúvidas, né? Se vocês tiverem dúvidas que vocês queiram sanar, a gente vai ter mais aí 15 a 20 minutinhos à disposição de vocês e pode estar também concluindo e ajudando nessa construção que vocês vão ter que fazer, né? Já dos próximos passos, passando do referencial teórico e indo já para a parte propriamente dita da pesquisa, tá? Então agora eu abro a fala. Tá? Rifo aí, inclusive, a fala. Quem quiser tirar dúvida, quem quiser contribuir, estou à disposição. Boa noite. Boa noite, Márcio. Eu um pouco atrasado na aula, eu estava ocupado, já me preocupei. Tranquilo. Estou chegando no final, assim. Aí está falando sobre referencial, né? Anotar a bibliografia, né? No caso, sobre quando a gente faz a pesquisa na internet, anota o site, né? Isso. O link do site, né? Eu estava falando com a minha parceira, quase não fez nada hoje. Ela estava ocupada também. Aqui eu até falei que eu ia mandar naquele dia que eu ia mandar, né? Um pouco do nosso referencial, né? Eu vou rascunhar direitinho para poder mandar. Mas a gente, adiantando, eu vou mandar pra gente. Ok. Então, beleza. Agora, que eu estava dizendo no início da aula, viu, Márcio? Depois puder até pegar a aula aí para dar uma assistida, ver algumas coisas, algumas dicas aí que a gente conseguiu dar.
né, é importante que vocês não adiem mais essas fases de vocês, de trabalho, entendeu? Cuidado para não ficar atrasado lá para frente, que entrar para janeiro o negócio já está correndo, já está em cima. Tá? Cuidado com os prazos. Ok, pode deixar. Vamos lá, quem mais? Só não pode ser todo mundo de uma vez. Ronise está tentando falar. Bom, pessoal, e aí, nada de dúvidas? Com certeza, não tem nenhum questionamento, nada que possa estar trazendo para a gente discutir aqui nesse momento. Tá todo mundo me ouvindo aí? Bom, então assim, já que não tem dúvidas, né, já que o silêncio imperou nesse momento aí, tá? Vou fazer já o fechamento da nossa aula, já conduzir para o fechamento da nossa aula e mais uma vez reforçar com vocês, pessoal, o tempo está correndo, né? O prazo já está curto, tá? Vocês têm pouco mais de 2 meses para fazer todos vamos dizer, todos os pontos mais importantes do trabalho. Isso aí lá no final vai ser crucial. Tá? De uma semana, isso aí vai fazer falta lá na frente. Tá? Então atentem para essa questão do prazo, vamos tentar cumprir esses prazos. Na próxima aula, né, você já tem que trazer alguma coisa de proposta já dos resultados de discussões de vocês, né, e já caminhando para a conclusão da escrita do trabalho, tá? Justamente para a gente ter tempo hábil para conseguir aí tirar as dúvidas, né, dar alguns esclarecimentos nesse sentido e ver se realmente está caminhando no sentido que vocês estão propondo ali dentro da ideia, né, da proposta, da temática e dos objetivos de vocês, tá? Então, vou fechar por aqui a nossa aula. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida que não seja na aula gravada, vou ficar aí mais um tempinho à disposição de vocês. Tá? Boa noite e até a próxima aula, se Deus quiser. Boa noite.